Então, primeiramente, boa noite a todos. Estou muito feliz nessa aula especificamente, porque nós vamos falar de um assunto que eu amo falar, que é um assunto que toca a nossa realidade, que é como o cristão deve viver se relacionando com o mundo. Então, para quem está nos acompanhando online, nós estamos fazendo a leitura desse livro, Conselhos Importantes para Novos Cristãos, do irmão Fernando Angelim. E nós estamos na parte de aplicar toda a doutrina que nós aprendemos até aqui. Nós falamos sobre bibliologia, sobre a importância da Bíblia, nós falamos sobre quem Deus é, os atributos de Deus. Agora a gente está vindo para o modo prático. Nós já conhecemos a Deus. Nós entendemos o que Ele fez por nós através da salvação. Agora, nós estamos nos exercitando e entender qual que é o papel do cristão no mundo. Então, o meu objetivo nessa aula é, primeiramente, recapitular tudo que nós vimos através das aulas do Erasmo, falando sobre a questão de mundo, nós falamos sobre os coríntios, a gente já vai falar mais pra frente sobre isso. Também nós vamos conhecer um conceito teológico novo hoje, que se chama graça comum, mas eu vou explicar mais pra frente o que é. E nós também vamos tratar sobre a questão da santidade da vida do cristão, nas esferas que ele atua. Então, vamos recapitular. Nós estamos estudando como que o cristão deve viver no mundo, uma vez que ele já foi salvo por Cristo. Então, toda a doutrina está vindo para a prática. Uma vez que nós somos salvos, nós não podemos viver como nós vivíamos antigamente. Existe uma ruptura de quem nós éramos para quem nós somos em Cristo. É uma transformação. Então, nossos corpos antes obedeciam ao pecado. Nós fazíamos as coisas de acordo com a nossa vontade, que era guiada pelo pecado. Mas agora, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não podemos viver como nós vivíamos. A partir do momento da conversão, toda a nossa vida serve como uma espécie de adoração a Deus. Não apenas como quando nós estamos no culto nós estamos adorando, mas o nosso testemunho público lá fora é uma espécie de adoração a Deus. E nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida de acordo com o Evangelho. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que Cristo fez. Além disso, além de entendermos essa ruptura com o passado, o cristão está constantemente lutando contra o pecado. É o que a gente chama de novidade de vida. É o tempo todo uma nova luta contra um novo pecado. E você venceu um pecado, aparece um novo pecado, que a gente vai lá e vai lutar e vai tratar. Isso é o conceito de novidade de vida. É o tempo todo procurando agir de acordo com o que Deus quer. Então, visto tudo isso, o cristão já não vive de acordo com o curso desse mundo. Mas quando eu digo que o cristão não vive de acordo com o curso desse mundo, o que eu quero dizer? Quando eu falo que a gente não vive de forma mundana, o que isso significa? E aí o professor Erasmo, com muita clareza, nos explicou que existem diferentes significados para a palavra mundo. Existe mundo no sentido de quantidade de pessoas, como, por exemplo, nossa, hoje todo mundo veio para a igreja. Não significa que é todo mundo, do cosmos todo, não. Todo mundo da nossa igreja veio. Então é um sentido da palavra. Nós temos mundo como humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós também temos a palavra mundo se referindo às coisas que estão ao nosso redor, às coisas que nós vemos. Temos a palavra mundo também aplicada ao planeta Terra, a Terra que nós vivemos. E nós temos na Bíblia também a palavra mundo como um sistema que foi corrompido por Satanás. E nós vemos essa palavra aplicada quando está escrito, não ameis o mundo. Quer dizer que não é para a gente amar o planeta Terra? Não. Significa que nós não podemos amar o sistema desse mundo. Então, quando a gente fala que o cristão não pode ser mundano, o que a gente está querendo dizer com isso? Uma pessoa mundana é uma pessoa que vive na busca por satisfazer as suas vontades.
Mas ela faz isso sem considerar o que a palavra de Deus diz sobre certo e errado. Então o crente ele não pode viver dessa forma. O cristão ele não pode viver procurando se satisfazer o tempo todo sem considerar a vontade de Deus. Isso seria ser uma pessoa mundana. Mas uma pessoa mundana é uma pessoa que veste uma roupa descolada? Uma pessoa mundana é uma pessoa que gosta de jogar um futebol? Não. Pessoa mundana é uma pessoa que quer se satisfazer e desrespeita a palavra de Deus para fazer isso. Isso é uma pessoa mundana. E por que eu fiz essa distinção? Por que eu considero tão importante, o Erasmo também fez, eu estou tentando recapitular. Existe um discurso muito popular entre as igrejas que fazem a distinção entre o sagrado e o secular. E isso faz com que as pessoas vejam tudo que é feito dentro da igreja como bom e da porta da igreja para fora é ruim. Então, relacionamento com a família, com os amigos, lazer, trabalho, de acordo com essa linha que alguns seguem, tudo isso é mundano. Mas será que é verdade? É isso que a gente estava tentando descobrir ao longo das aulas do Erasmo. Onde que isso tudo vai culminar? Automaticamente, se você tem essa visão de secular e sagrado, tudo que não está dentro do sagrado vai ser visto como ruim. Opa, uma pausa técnica. Vamos só aguardar ali a lâmpada, enquanto isso eu vou tomar um chá, para não atrapalhar. Haja luz. Glória a Deus. Obrigada. Tem diferença, né? Voltando aqui. Essa visão de secular, sagrado e secular faz com que a gente olhe para o trabalho, para o lazer, para o nosso relacionamento como sendo coisa ruim. Porque não é dentro da igreja. Você trabalha na igreja? Alguém aqui trabalha na igreja? Nem o pastor só. Não, eu não trabalho na igreja. O escritório dele é na igreja, mas nem ele trabalha 100% do tempo na igreja. Ninguém de nós atua 100% na igreja. Quer dizer que a nossa vida, 6 dias por semana, não é vivida para Deus? Não. Então, essa visão de separar o sagrado do secular faz com que a gente veja o trabalho, os nossos relacionamentos como ruins. Mas essas coisas não são ruins, porque Deus nos deu. Então, um exemplo que a gente usou. Trabalho é ruim? Não. Em si mesmo, não é. Muita gente pensa que o trabalho é uma punição pelo pecado, mas não é. Quem deu trabalho antes da queda foi Deus lá no Jardim do Éden. O problema é que por causa do pecado a gente vive num sistema muito complicado. Nós vivemos num sistema de exploração do trabalho, nós vivemos também com pessoas que têm interesses e querem de alguma forma ganhar dinheiro de forma fácil. O pecado corrompe o trabalho. Mas significa que o trabalho é ruim? Não. Quando a gente não tem uma visão bíblica sobre essas coisas, o que vai acontecer é que pelo menos a gente vai cair em 2 erros. Vou pegar o exemplo do trabalho. O primeiro erro que a gente pode cair, quando nós não temos uma visão bíblica, é achar o trabalho ruim. Consequentemente, a gente vai ser preguiçoso, vai fazer tudo de qualquer jeito, porque se o trabalho é ruim, eu vou fazer do jeito que tá. E assim a gente vai desonrar a Deus, porque nós não estaremos dando um bom testemunho. Esse é o primeiro erro que nós podemos cometer. Mas tem o segundo erro, que também é muito comum, que o Erasmo citou na aula passada. Você pode ser o oposto, ser obcecado pelo trabalho. É o que a gente chama, nas culturas de empresa, de workaholic. Ou seja, uma pessoa que é viciada em trabalho. Essa visão também não é bíblica. Por isso que nós temos que procurar sempre na palavra. Buscar o sentido do trabalho na palavra e aí sim fazer o trabalho para a glória de Deus. Outra coisa que nós vimos que é muito ruim nessa divisão de sagrado e secular é que as pessoas passam a viver uma vida religiosa. Ou seja, elas vêm pro culto, tudo engomadinho, tudo
todo mundo arrumado, canta bonito, traz uma Bíblia, lê o Salmo. Segunda-feira de manhã, vive uma vida como se Deus não existisse. Vive uma vida esquecendo de Deus. Isso faz com que, né, a gente vive uma vida, a gente chama de dicotômica. O que é dicotomia? É uma palavra grega. Dico é 2 e tomia é divisão. Então você está dividindo em 2 a sua vida. Mas quem sustenta uma vida como essa? Você vive uma cara lá no mundo e uma cara aqui na igreja. Dá para sustentar por muito tempo isso, gente? Não dá. Então esse é um baita problema que nós temos. Quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos a Cristo, todas as nossas áreas da vida são afetadas, elas são transformadas. Então tudo que eu vou viver, eu vivo a partir da perspectiva cristã. E isso muda a forma como eu me relaciono com o meu marido, com o meu filho, com o meu trabalho, com os meus amigos, com o meu lazer, com o meu serviço na igreja. Viver uma vida a partir da perspectiva cristã muda tudo ao nosso redor. Então a gente precisa entender que tudo que a gente está vivendo, seja na igreja, seja na vida comum, Deus está assistindo, Deus está vendo. A gente chama esse conceito de corandeu, ou seja, viver diante de Deus. Eu agora estou diante de Deus quando eu falo para vocês. E amanhã, quando eu estiver lavando a minha louça às 8 da manhã, eu também vou estar diante de Deus. Deus está me assistindo o tempo todo. Isso é viver diante de Deus. Isso faz com que eu tenha responsabilidade por tudo que eu faço. Quando eu estava escrevendo essa aula, eu procurei ter responsabilidade na forma como eu redigia tudo, na forma como eu ia falar. Isso é importante. Mas amanhã, quando eu estiver lavando a louça, criando meu filho, também vai ser importante. Quando eu tiver que parar para corrigir o Benjamin por algum erro, também vai ser importante. Deus também vai estar me assistindo. Então, tudo que eu for fazer, eu vou fazer com responsabilidade e diligência. Mas é muito importante que a gente não confunda os canais. Falar que nós estamos vivendo tudo diante de Deus não significa que tudo que eu vivo tem igual importância na minha vida. Ou que eu tenho que dar o mesmo valor para todas as coisas. Porque se eu for viver assim, eu vou surtar. Imagina se eu dou o mesmo grau de atenção para criar o meu filho e para tirar o lixo da minha casa. As duas coisas são importantes? São, mas elas são equivalentes? Não. Meu filho, por ser uma pessoa que precisa conhecer a Cristo, é muito mais importante do que o lixo. Então a gente precisa ter prioridade. As áreas da nossa vida precisam ser organizadas hierarquicamente, porque senão a minha vida vai virar uma bagunça. E aí eu não vou estar glorificando a Deus. Se eu pego o meu trabalho e coloco ele à frente das coisas do Senhor, eu vou estar glorificando a Deus? Não. Então precisam ter prioridades. E isso é um parêntese ao que o livro fala. Eu consultei o professor Erasmo, que é o responsável pela EBD, e eu perguntei se eu poderia fazer esse adendo para auxiliar os irmãos nesse sentido. Por quê? Porque a gente precisa aprender a organizar a nossa vida. Senão vira uma bagunça. Senão o meu papel de esposa vai lá para baixo e eu vou começar a idolatrar os meus filhos. Senão o meu trabalho vai ocupar o lugar de Deus. A gente precisa aprender a organizar. Senão a nossa vida vai ficar um caos. Dito tudo isso, eu vou usar um conselho que eu recebi dos meus pais há muitos anos atrás e que eu acho válido até hoje. Para organizar a nossa vida, existem hierarquias. Primeiro lugar, quem está em primeiro lugar sempre é Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Buscar a Deus no nosso dia e na nossa semana tem que ser prioridade. Buscar a Deus através do devocional tem que ser uma prioridade na nossa vida. Buscar a Deus em oração tem que estar na nossa lista de tarefas. Mas não é só na nossa devoção particular. O culto público faz parte da nossa devoção. Então, cultuar a Deus também tem que estar na nossa prioridade. Tem que estar em primeiro lugar. E o culto que a gente faz domingo, uma vez por semana, essa comunhão é uma prioridade. A gente precisa organizar isso. Depois disso, para os casados, a prioridade tem que ser o casamento. Porque você não é uma só carne com o seu filho. Você não é uma só carne com o seu trabalho.
nós precisamos priorizar aquilo que Deus nos deu. O casamento é muito importante. Então, em segundo lugar, nós precisamos valorizar o casamento e dar atenção devida para o casamento não desmoronar. Porque senão tá tudo bem na vida, mas o casamento é uma porcaria. De que adianta? O casamento, ele é a expressão de Deus aqui na terra, da imagem da igreja. Vocês sabiam disso? A Bíblia fala, compara o amor de Cristo com a igreja, assim como o casamento. Nosso casamento é espelhado no Evangelho. Então, o casamento é muito importante. Nós não podemos negligenciar o casamento. Terceiro lugar, os filhos. Nós somos os primeiros responsáveis por pregar o Evangelho para os nossos filhos. A gente tem que lembrar que filho de crente não é crente. Filho de crente precisa ser evangelizado. Então, a nossa missão começa no nosso lar, quando nós vemos aqueles pecadorzinhos, que são lindos, maravilhosos, mas são pecadores, precisando ouvir a palavra, precisando ouvir o Evangelho. E nós precisamos dar atenção para os nossos filhos, para não perder eles depois. Quarto lugar, trabalho ou casa. Vai, né, de onde nós estamos atuando. Eu, no momento, sou dona de casa, então, na hierarquia, meu trabalho é minha casa. Mas quem trabalha fora também precisa organizar para o trabalho estar num lugar bacana, porque se você não trabalha direito, quem vai pagar o boleto no fim do mês? Se você não ganha o salário, quem vai sustentar a obra do Senhor? Então, o trabalho tem que também estar nessa hierarquia. E assim por diante, os ministérios da igreja também secundários que a gente tem de serviço estão nessa lista. E a gente precisa organizar a vida para viver uma vida que glorifica a Deus. Precisamos ter essas áreas balanceadas para que haja harmonia e a gente consiga ter paz. Claro que isso não é garantia de que eu vou organizar a prioridade e vai dar tudo certo. Não vai. Vão ter as lutas e as tribulações, mas pelo menos você vai estar vivendo uma vida organizada. Tá bom? Então, esse parêntese eu julguei necessário conversando com o professor Erasmo, que eu acho muito importante a gente ter em mente. Deixa eu tomar uma aguinha. Voltando à questão do secular e sagrado que nós estamos recapitulando, quando nós separamos o sagrado do secular, a gente passa a ver tudo que é produzido pela igreja como sendo bom. E tudo que é produzido fora da igreja como sendo ruim. E nesse caso eu vou chamar o exemplo das músicas. A gente coloca um selo gospel para música. E aí, pode ouvir que tá tudo certo. Foi produzido por um crente, você pode ouvir. Mas não é bem assim também. Tem muita música ruim com o selo gospel. Tem muita música egocêntrica que cultua o homem. Mas tá lá, gospel. Então a gente precisa ter cautela para avaliar isso. E não quer dizer também que tudo que é produzido por alguém que não é crente é ruim. Não significa, nós temos bons músicos que não são crentes, e eles são bons, e a letra não ofende a Deus. Quando a gente separa, né, o selo gospel do selo secular, quando a gente faz essa distinção, nós estamos sendo simplistas. E sabe o que acontece com a gente quando a gente faz isso? A gente fica preguiçoso. Nós paramos de olhar para o que a Bíblia diz, e a gente confia no que os outros estão dizendo que é bom. E isso não é o que o Espírito Santo quer de nós. O Espírito Santo habita em nós e nos deu a palavra para que a gente tenha discernimento e possa ouvir alguma coisa e julgar. E é bem mais difícil fazer isso do que só colocar um rótulo gospel e um rótulo profano. Não, esses aí não são de Deus, não vou nem ouvir. No fim das contas, quando a gente faz isso, a gente não se relaciona bem com a cultura ao nosso redor. A gente não aproveita bem a cultura. E aí nós entramos no assunto delicado que o Erasmo também comentou, que é como que o cristão dialoga com a cultura. A gente tem um mau hábito de pensar que cultura é só música e arte, mas não é. Cultura é toda forma de expressão de uma comunidade ou de uma nação. Então a roupa que a gente veste é cultura. A forma como nós falamos é cultura. Quer ver uma coisa interessante? O sotaque é cultura. Comida é cultura. Então nós precisamos ter um balizador melhor do que sagrado e secular para se relacionar com a cultura. Porque no começo fica fácil. Se eu falo, bom,
Tem a caixinha do sagrado e a caixinha do secular. Vou separar toda a cultura entre sagrado e secular. Vamos começar. Música, tem o selo gospel, beleza. Filme, tem o selo gospel, fechou. Mas aí o negócio vai começando a ficar mais difícil. O que eu faço com a comida? Eu vou colocar na caixinha do sagrado ou do secular? Eu tenho comida gospel? Sim, a comida que eu faço. Santa Ceia. Não vale. Eu tenho roupa gospel, agora eu vou ter que andar toda hora com uma camiseta estampada, Jesus te ama. Eu tenho uma língua gospel, vou ter que falar os labrachuri aí. Não dá, a gente tem que se comunicar com a cultura de alguma forma. E essa divisão de sagrado e secular não é suficiente. Nunca vai ser. A gente não pode se prender a uma lista de pode ou não pode. Nós precisamos nos gastar em conhecer a palavra de Deus. Porque aí, a partir da palavra de Deus, nós vamos saber aquilo que é bom ou não para nós. E aí, nosso querido professor Erasmo trouxe um bafafá, uma fofoca do primeiro século, que foi o caso dos coríntios. Vocês vão lembrar que nós ficamos 2 aulas falando sobre os tais dos coríntios que tinham um problema da comida. Vocês vão lembrar que tinha uma galera que ia pro templo, achava que estava tudo bem e comia do sacrifício feito para as outras divindades. O que eles falavam? Não, o Deus não é nada. Esse ídolo aí não é nada, vamos comer. Eles se julgavam fortes. Eles se achavam muito conhecedores, muito sabidos. E aí tinha outra galera da igreja que olhava aquilo e fazia: meu Deus. Não só isso, uns eram forçados a participar. E aí o Erasmo bem explicou que quando a gente vai falar sobre campos cinzentos, coisas que são cinzentas, a gente, além de consultar aquilo que a Bíblia diz, a gente usa a lei do amor. Às vezes, as coisas não são pecados em si mesmo. O exemplo da bebida alcoólica. É pecado beber bebida alcoólica? Não. Muitas vezes, apesar de não ser pecado, eu posso fazer o meu irmão pecar. Porque a consciência dele é fraca, ele é um imaturo na fé. Aí eu que me considero forte, vou lá, sento do lado dele com uma garrafa de vinho e ofereço. Eu estou certo nisso? Mesmo não sendo pecado, eu estou levando o outro a pecar, então eu estou ferindo a lei do amor. E isso é muito importante. Além disso, só para recapitular, o Erasmo trouxe uma questão muito importante, que é o testemunho cristão. Quando você é cristão, você carrega o nome de Deus. Nós, como igreja, somos testemunhas dele lá fora, nós carregamos o nome dele lá fora. Temos que glorificar o nome de Deus lá fora. Aí eu vou lá, mas não, ouvir música secular não tem problema e tal. Eu vou numa balada. O que eu estou fazendo com o nome de Deus quando eu vou para um lugar como esse? Nem sempre é o que a gente faz, mas onde a gente faz. Beber bebida alcoólica não é pecado. Mas beber num boteco do lado de gente pinguça, com um monte de banner, de pôster com gente sem roupa, com gente cachaceira, tá certo? Não está, por causa do testemunho público que nós temos. Então, para avaliar o que é pecado ou não, tem que considerar isso também. Então, só relembrando aquilo que o Erasmo explicou. Nós não podemos fazer os nossos irmãos pecarem contra a consciência. E nós precisamos considerar todas essas questões antes de tomar uma decisão. E agora sim, glória a Deus, recapitulei tudo. Vamos abrir na página 79, nós vamos falar... Perdão, isso, 79. (78), meus irmãos. Eu vou pedir para um irmão ler o último parágrafo, ou uma irmã também, da página 78. Comecem nessa mesma linha. Nessa mesma linha de raciocínio, é importante lembrarmos do que chamamos na teologia de graça comum. Essa expressão é o exato entendimento de que Deus sustenta toda a criação, estendendo sobre todos, justos e ímpios, benefícios imerecidos. Mateus 5,45.
principalmente aos não redimidos, concedendo-lhes, dentre esses benefícios, dons e habilidades. Até aí, por favor. Obrigada. Eu vou pedir depois para alguém ler. Hoje nós vamos falar sobre o conceito da graça comum, que eu falei no início. E a graça comum, ela é... Bom, vamos começar do começo, antes de eu explicar o que é graça comum. Se a gente for pensar lá no Éden, Deus poderia ter apertado o botãozinho vermelho quando Adão e Eva pecaram, não poderia? E aí, acabou a raça humana. Deus não precisava ter deixado a humanidade seguir adiante. Além disso, Deus poderia apertar o botão vermelho e extinguir todos os pecadores da face da terra, se Ele quisesse. Mas Deus não faz. Porque Deus, Ele é bom e Ele é misericordioso. Então, é esse fato de Deus estender boas dádivas, de Deus dar o ar que nós respiramos, inclusive para pecadores, isso é graça comum. Deus derrama as bênçãos, Deus ele dá um sol, Deus ele dá o ar, Deus ele dá paisagens, Deus ele faz um mundo girar, um mundo que tem pecadores que ofendem a Ele. Isso é graça comum. São as dádivas imerecidas que o ser humano recebe. Tanto ímpios como justos recebem essas graças. O sol nasceu hoje para nós e para o presidiário lá em Piraquara. A chuva caiu para uma pessoa temente a Deus e uma pessoa que vive como se ele não existisse. Os ímpios estão respirando um ar que Deus dá, mas eles ainda são rebeldes a Deus. Então isso é o conceito de graça comum. Deus, ele sustenta toda a criação. E ele faz isso tanto para ímpios como para justos. Além disso, além dele dar o ar, o sol, a natureza, Deus ainda dá dons. Isso é que é o mais absurdo da bondade do Senhor. Ele dá uma voz bonita para alguém que vai cantar num Rock in Rio coisas completamente contrárias à palavra. E ele deixa a pessoa cantando lá. Ele dá dons em relação ao corpo, para a gente pintar boas coisas, fazer um quadro bonito, esculpir alguma coisa. E aí o ser humano vai lá e faz umas artes ridículas. Coisas que ofendem a Deus. Isso é a graça e a bondade do Senhor, que permite. Então, eu gostaria que algum irmão, todos podem abrir, em Mateus 5:25, e eu vou pedir para algum irmão fazer a gentileza de ler esse versículo para nós. Mateus 5:25, perdão. Sermão da montanha. Não é 5:45? Não é 5:25? Não. Então deve ser 5:45, hein? Ai, 45 então, perdão. A professora que digitou a aula aqui pedalou. 5:46. Se alguém puder ler, por favor. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Amém, obrigada. Agora eu vou pedir para outra pessoa ler na página 49 o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo. 79. 79, isso mesmo. Nós vamos introduzir o conceito. Do livro, 79, parágrafo 1, 2 e 3. Pode ser aqui. Adão e Eva não morreram imediatamente, embora a sentença de morte começasse a ser aplicada na vida deles no dia em que pecaram. A execução plena da sentença de morte foi retardada, assim por muitos anos. Além disso, milhões de seus descendentes, até o dia de hoje, não morrem nem vão para o inferno tão logo pecam, mas continuam a viver por muitos anos, desfrutando bênçãos incontáveis nessa vida. Como pode ser isso? Como Deus pode continuar a conferir bênçãos a pecadores que merecem somente a morte? Não somente aos que finalmente serão salvos, mas também a milhões que nunca serão salvos,
cujos pecados nunca serão perdoados? A resposta a essa pergunta é que Deus concede-lhes graça comum. Para definir graça comum da seguinte maneira: graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. A palavra comum aqui significa algo que é dado a todos os homens e não é restrito aos crentes ou aos eleitos somente. Diferentemente da graça comum, a graça de Deus que leva pessoas à salvação é muitas vezes chamada graça salvadora. A graça comum é diferente da graça salvadora quanto aos resultados. Ela não traz salvação. Seus destinatários é dada aos crentes e descrentes igualmente. E sua fonte, ela não flui diretamente da obra expiatória de Cristo, visto que a morte dele não obtém nenhuma medida de perdão para os descrentes e, portanto, nem os crentes nem os descrentes fazem jus às suas bênçãos. Contudo, sobre o último ponto, deve ser dito que a graça comum flui indiretamente da obra redentora de Cristo, porque o fato de Deus não julgar o mundo assim que o pecado entrou nele, talvez seja apenas porque ele planejou finalmente salvar alguns pecadores por meio da morte de seu filho. Amém. Muito obrigado, irmão, e amém. Para resumir para vocês e reafirmar tudo que o autor falou até aqui, a graça comum é exatamente isso, os benefícios que Deus dá, os dons e as dádivas, tanto para justos como para pecadores. É importante afirmar que a graça comum não tem poder para salvar as pessoas. A graça comum não consegue produzir salvação em si mesma. Além disso, ela atua como um regulador de Deus aqui na Terra. Se Deus deixasse o ser humano solto, seguindo as suas próprias vontades, sozinho no mundo, o mundo seria o próprio inferno. Se o ser humano fosse tão mau quanto ele poderia ser por causa do pecado, a gente nem estava aqui, tamanha maldade do mundo. A graça comum também regula o mal e freia o mal do mundo. Então Deus, mesmo não salvando a todos, ele vai freando o mal, ele vai regulando as coisas, através da sua graça, através das suas bênçãos. Vou só esperar ele passar. Além disso, a graça comum possibilita que os pecadores que não são redimidos por Cristo tenham dons e habilidades, tenham talentos e usem os seus talentos para fazer o bem. Não é porque uma pessoa é pecadora que ela não pode fazer um quadro bonito de uma obra de arte. Não é porque uma pessoa é pecadora porque ela não consiga fazer acordes no violão e compor uma música bonita. Mesmo pecadora, ela consegue produzir boas coisas. Isso é muito importante para que a gente não pegue tudo aquilo que Deus fez de bom e afunde por causa do pecado. Muita gente não considera a graça comum e acaba vivendo uma vida como se tudo que tivesse no mundo fosse ruim. E aí a gente não pode nem ter um lazer que não tem o selo gospel nem nada, a gente não pode fazer nada, porque a gente considera que tudo isso é mal, e está errada essa visão. Essa visão de mundo é ruim. A gente precisa ter um filtro quando a gente se relaciona com o mundo, e um dos filtros é a graça comum. As pessoas, elas nascem com talentos, independentes de serem eleitas ou não. E isso é graça do Senhor. Além disso, pessoas que são incrédulas, pessoas que são ímpias, podem ver beleza e elas ainda podem ter vestígios do Criador. A gente vê isso quando Paulo, lá na carta aos Romanos, fala sobre a natureza. As pessoas, mesmo não sendo salvas, conseguem perceber, através da natureza, que tem alguma coisa por trás do mundo. Sem a graça salvadora, elas nunca vão conseguir adivinhar o que é. Sem a revelação da Bíblia,
elas nunca vão conseguir descobrir o que é, mas elas conseguem perceber vestígios. Então, na prática, como que isso aplica? Um médico, por exemplo. Um médico não pode salvar uma vida? Um médico ímpio pode salvar uma vida? Um bombeiro ímpio pode? Até aí todo mundo concorda. Mas quando a gente chega na parte das artes, começa a ter um problema. Os crentes têm uma dificuldade com isso. Às vezes as pessoas não querem ouvir artistas que não são cristãos, porque eles não são cristãos. Mas a gente tem vários compositores, por exemplo, de música clássica, que fizeram obras sensacionais. Não eram cristãos, mas existe uma beleza naquela música e através do evangelho eu posso ver essa beleza glorificando a Deus. O cara não fez para glorificar a Deus. Mas quando eu, cristão, redimido pelo evangelho, estou com a lente da palavra de Deus, eu posso filtrar o que é ruim e deixar de lado e absorver o que é bom. Pode falar. Tá, achei que você ia... Então isso é muito importante que a gente considere quando a gente fala da graça comum. Para a gente não descartar as coisas boas. Agora eu vou pedir para outra pessoa ler o 5º parágrafo da página 79. Por gentileza. Perdão, 5º não. É o embora. Embora ou concluir? Embora, perdão. 4º parágrafo, gente. Vai lá, Erasto, vai lá. Escolheu, velho. Embora os homens que não creem no Senhor estejam cegos e mortos espiritualmente, ainda conseguem manifestar talentos e desvendar a criação. Por exemplo, quando vemos o ser humano fazendo coisas belas, tecnológicas, artísticas, tomando atitudes corretas, sabemos que faz parte da graça comum de Deus, operando na vida deles. Embora isso não seja um ato imaculado e nem suficiente para a salvação dos mesmos. Porém, ainda existem coisas que podem ser admiradas. Agora eu vou pedir para outra pessoa ler o 5º parágrafo, por favor. Contudo, sempre devemos tomar cuidado para não sermos influenciados negativamente, ou até mesmo levados à tentação e ao pecado por algum conteúdo pervertido produzido, seja por quem for, intitulado secular ou gospel. Devemos ter o discernimento de afastarmos do que é contaminado e reter o que é bom. E o crivo deve ser a palavra de Deus. Amém. Aí tem as referências. Eu vou pedir para uma pessoa abrir Filipenses 4:8 para que a gente possa encerrar. Você conseguiu abrir, irmão? Você pode ler para a gente? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém. O nosso crivo para avaliar as coisas que estão fora do ambiente da igreja é a palavra de Deus, conforme Filipenses, conforme Paulo está falando aqui para os Filipenses. Tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que tem alguma virtude, nós podemos consumir. Mas para isso, volto a dizer, nós precisamos ter o discernimento que vem do poder do Espírito Santo e da aplicação da palavra de Deus. Por isso que a gente bate tanto na tecla da vida devocional. Nós só vamos ter esse discernimento quando nós gastarmos tempo conhecendo a palavra de Deus. Então, para nós concluirmos o tópico da graça comum, nós precisamos, primeiramente, tomar cuidado para não cair em pecado. Já ouvi uma galera falando, quando a gente passa um tempo na igreja, a gente sempre escuta umas doideiras, né? Eu já ouvi, por exemplo, a galera falando, não, é graça comum. Eu ouvi a mina lá cantando, ela tava cantando um funk, mas nossa, a voz dela era tão bonita. Você fala, não, irmão, entendeu? Errado. Por quê? Porque o conteúdo daquilo está ofendendo a Deus. Quando a gente vai escolher alguma coisa para consumir, uma música, um filme, uma arte, nós precisamos considerar, isso aí tem alguma virtude? Isso aí está ofendendo a Deus? Isso aí está fazendo alusão a um pecado explícito na palavra? Que, gente, misericórdia, falar que você está contemplando a Deus ouvindo um funk, pra mim é sacanagem, sério. É difícil. Gente, olha, quando eu ouvi isso, eu olhei para Erasmo assim, tipo, amor, eu falo ou não falo? Porque eu achei um absurdo.
Não podemos agir dessa forma. Toda vez que a gente vai avaliar alguma coisa, precisa ver, tem virtude? Tem algo bom nisso? Tá ofendendo a Deus? Marquem isso na mente de vocês. Filipenses 4:8. É um ótimo texto para você avaliar se a arte que você está consumindo é boa ou não. Se a música, o filme, N coisa que você for fazer. A mesma coisa pro lazer. Às vezes o meu lazer não ofende a Deus, mas onde eu tô, ofende. Então a gente precisa usar o crivo da palavra de Deus. Outra coisa, respeitem a liberdade dos irmãos. Isso é essencial para a gente viver em igreja. Tem irmãos que no ambiente particular deles fazem determinadas atitudes. Por exemplo, ouvir uma música secular, uma música que não é gospel. Ele está no ambiente particular, aquela música não está ofendendo a Deus, ele está na liberdade dele. Eu não posso intervir na liberdade dele. Outra coisa seria se esse irmão estivesse lá no boteco, ouvindo uma música que não devia, com companhias que ele não devia estar andando. Aí é outros 500, aí cabe uma correção, por causa daquilo que nós aprendemos em 1 Coríntios. Então a gente precisa aprender a respeitar a liberdade dos irmãos. Mesma coisa com a bebida alcoólica, mesma coisa com aquele ponto que meu pai tocou na pregação, de um parque, de uma praia, por exemplo. A pessoa está na liberdade dela, está fazendo uma coisa que não está pecando ou ofendendo a Deus, não está num ambiente contaminado. Amém. A pessoa está avaliando aquilo e a consciência dela também. A gente precisa cuidar para não intervir na liberdade do outro. Respeitar isso. Outra coisa, respeitem a fraqueza dos irmãos. Se você sabe que alguém já foi alcoólatra, não leve ele a pecar por causa de uma bebida. Não é porque a gente pode beber, que a palavra não condena, que aquele irmão pode fazer isso. Nós não podemos... Oi? Ai, perdão, você pediu? Eu não vi! Sim, eu sei. Perdão! O irmão Claudio tá bem na frente, perdão, vou dar a palavra. Pode falar, irmã. Y también es que como yo levanté rapidinho, pero no hay problema. Perdão, irmã. No, que cuando você estaba falando con respecto a eso, pues, a comportamiento de a gente no mundo. La verdad es un proceso progresivo como un bebé, no somos novo nascimento. Então, à medida que a gente vai acercando-se mais a Deus, vai desarrollando-se, vai gateando, não sei se falam gatear, vai Gatinhando, caminhar e vai correr. O problema é que a verdade é que se você vai ter aquele apoio espiritual para passar de gateo a caminhar, de caminhar a correr. Nós temos pais que nos ajudam nisso e também a voluntad própria de fazer. Porque hay gente que sencillamente quiere escuchar. Sabe que también hay la palabra de Dios que fala, muchos van a tener fome de escuchar, pero no van a saber, van a querer escuchar es lo que a él le conviene, lo que acerca a sus deleites. Entonces, a gente tem que orar muito para que quando estamos em novo nascimento, orar muito a Deus, que Ele seja dirigindo, que Ele seja nosso Pai e que nós tenhamos essa necessidade, porque o corpo vai falar, não faça, não leia a Bíblia, não ore. ¿Para quê? O corpo, porque ele está defeito de pecado. Sim. Assista aquele filme, tudo ao contrário do que a gente tem que fazer, que o corpo vai falar, não tem nada, qual o problema? Então é uma luta diária. E nós temos que orar muito, apesar de que o corpo não quiser. E o que é nascido de novo para sair daquela etapa de bebê a caminhar, depende muito de isso. E então aí vamos a entrar novamente entramos no que es la semilla. Yo no sé si es la semilla, que da fruto ou não dá fruto, isso depende disso também. Sim. Um complemento, a irmã tocou num ponto que eu até conversei com meu esposo em casa sobre a gente trazer isso em aula. Maturidade espiritual tem que ser buscada por todo cristão. Todos os problemas, 90% dos problemas que a gente vê nas igrejas, eles acontecem por imaturidade. Então, o cristão, ele nasce e está naquela etapa mesmo que a irmã falou, de estar engatinhando.
Mas, gente, quem quer ver um filho com 20 anos na cara engatinhando? Misericórdia, pode falar, meu amor. Essa questão da maturidade, né? A gente hoje falou bastante na questão das músicas, né, secular. Mas acho que é mais fácil quando você enxerga nos livros. Porque você tem muito livro que se diz cristão, com a capa cristã, enfim. E o livro não é cristão. O livro está muito longe da Bíblia, né? Porque Péssimas teologias. Péssimas teologias. E até eu brinquei uma vez com a Luísa, né? Que eu tava lendo um livro que era nada a ver, que eu não esperava, assim, não era cristão o livro, não era. E o livro dá um tapa na cara, assim, que eu falei assim, meu Deus do céu, mas aqui, eu até mostrei pra Luísa, olha só. Que Podia ter sido alguém cristão que Podia escreveu ter isso. sido alguém cristão que escreveu esse livro, né? Porque... E a gente cai muito nessa questão da maturidade, porque tem muita coisa que está assinado como gospel, e as referências bíblicas, alguns nem têm, alguns só ficam só citando palavras, e nem da base bíblica, e outros dão base bíblicas, às vezes, completamente errada ou fora. E aí, né, como os irmãos sabem aqui, a gente gosta bastante de ler, então tem muito isso, a gente consome, né, bastante livro, alguns livros cristãos, né, e alguns livros que também não são cristãos, algumas histórias, né, enfim. Eu acho importante a fala do Erasmo também, considerando as tecnologias que nós temos hoje, YouTube, TikTok, Instagram, mesma coisa. Não é porque a pessoa tá lá na descrição que é cristã, ou que produz de alguma forma conteúdo cristão, que ela tá falando alguma coisa boa. Gente, o que tem de absurdo no YouTube, no Instagram, de coisa gospel, não tá nem escrito. É um grande problema que a gente lida hoje. Então, isso que ele falou também vale para as redes sociais. E aí, para concluirmos, porque nós não vamos conseguir avançar mais nessa aula, nós precisamos considerar que toda a nossa vida foi separada para Cristo. A salvação alcança todas as esferas da nossa vida. Então, nós precisamos ser crentes em todos os lugares e testemunhar a Cristo. Na igreja, louvando aqui no culto, mas também no nosso trabalho, sendo um bom funcionário. Um funcionário que não trabalha só quando o patrão está vendo, mas faz um trabalho bacana longe dos holofotes. Nós precisamos aplicar os princípios cristãos em todas as esferas da nossa vida, porque nós somos chamados para ser santos. E é isso, irmãos. Vamos fazer uma oração para encerrar e bora lá tomar um cafezinho. Vou fazer uma oração rápida. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos de estudo. Obrigado por tua graça. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é bom e tem dado dons tanto para a sua igreja, para os seus eleitos, como também para as pessoas lá fora. Porque o Senhor transborda em misericórdia e bondade. Nós somos gratos por isso. Eu oro pedindo que o Senhor nos dê discernimento, clareza nessa questão de como nos relacionarmos com o mundo. Pai, nos dá sabedoria. E principalmente, que a nossa vida devocional, que a nossa leitura bíblica, que a nossa oração esteja intensa e que a partir daquilo que o Senhor fala na palavra, que nós possamos tomar boas decisões para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Estão dispensados, meus amigos.